O vereador Luciano Nascimento se filiou ao PSD sábado, né? Foi um encontro lá no Albatroz. Na verdade, foi um evento organizado de filiação por vereador Luciano Nascimento, que foi quem mobilizou as pessoas para irem para o evento. Teve lá, de fato, uma presença política da presidente do PSD no estado, a senadora Zenaide Maia, e se viu para também a aparição do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, como se fosse um movimento lá do ex-prefeito. Mas o vereador, toda a movimentação foi feita pelo vereador Luciano Nascimento, que teve a presença de Carlos Eduardo, Zenaide Maia, e a surpresa foi a presença de Kelps Lima, nosso querido amigo Kelps aqui, que vem ser presidente do Solidariedade. Para aqueles que estão me provocando desde o início do programa, Kelps não tem que me dar satisfação nenhuma do que o Solidariedade vai fazer na vida política dele ou para as eleições deste ano, né? O Solidariedade é um partido, Kelps deve satisfação à direção nacional do partido, está montando uma nominata para o vereador. A única pergunta que eu faço é que, inclusive surge sim como possível candidato a vice-prefeito de Carlos Eduardo, porque Carlos Eduardo não tem candidato a vice. Carlos Eduardo até hoje, dia 4 de março, só tem unicamente o PSD. Porque nenhum cidadania ele pode ter, porque o cidadania que tem Valber Júnior como presidente do estado do Rio Grande do Norte, o cidadania no Rio Grande do Norte tem a federação com o PSDB. E o PSDB fechou com Paulinho Freire. E Álvaro Dias, tudo indica que não vai fechar com Carlos Eduardo. Então, Carlos Eduardo, que diz que foi um grande gestor, que é uma grande potência eleitoral, que vai ganhar a eleição em primeiro turno, ele não consegue atrair partidos. E aí o Solidariedade, que estava sem negociação com os partidos, até onde eu sei, foi convidado e Kelps esteve presente. A única coisa que eu tenho a falar sobre esse assunto é que, se prosperar esse acordo PSD e Solidariedade, que eu não vejo problema nenhum Kelps ir para canto nenhum, é que realmente é um tiro no discurso de Kelps. Por quê? Porque o Solidariedade ele foi para um caminho no Rio Grande do Norte há muito tempo atrás da nova política. Participou de projetos de inicialização de jovens, de renovação política, e aí Carlos Eduardo passa a ser longe de uma renovação política. Mas Kelps tem direito de fazer da vida dele o que ele quer, não precisa me dar satisfação nenhuma. Ele é presidente do partido, tem satisfação a dar pelo partido, e como membro da bancada também não tem que compartilhar comigo absolutamente nada, e o lugar dele aqui está garantido até o dia que ele quiser. Tem essa interpretação que você está falando, e a gente tem outra interpretação, é que a história, a carreira política de Kelps sempre foi de se manter em posição de oposição, tanto ao governo estadual quanto à prefeitura. Então, Kelps sempre foi, o Breno teve no partido até pouco tempo, não é isso, Breno? Então, a posição de Kelps sempre foi oposição a governos e prefeituras, e ele sempre trabalhou em cima disso. E aí, como é que ele vai conseguir juntar isso, né? Ele também foi contrário às oligarquias. Ele foi contrário às oligarquias, tem a postura, e é contrário à situação. E sempre foi, teve a questão dos respiradores e etc. Várias que ele se manifestou em depoimentos, tem muita gravação no YouTube dele, de ser contrário a isso. Então, seguindo a linha de ser oposição à prefeitura, ele está dentro da linha de raciocínio dele. Precisa confirmar, precisa trabalhar essa questão de ser contrário às oligarquias. Que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, no Rio Grande do Norte, sempre foi contrário às oligarquias. E aí quebrou um pouco isso, não por coincidência, a gente tem hoje um vice-governador que faz parte da oligarquia, que o PT sempre combateu, e 10 mil vezes mais do que Kelps. Né? Então a gente está entrando aí numa situação semelhante. Só que Kelps sempre foi contrário a quem está lá no governo, sempre foi crítico de Carlos Eduardo, foi adversário de Carlos Eduardo 2 vezes, é crítico da governadora, sempre foi crítico da governadora, foi crítico de Robson Faria, foi crítico de Rosalba Serralini, e assim sucessivamente. Essa é a linha de raciocínio dele. Kelps é super competente no que se propõe a fazer. Eu conheço o Kelps, eu era prefeito de Olho d'Água, saí da prefeitura e fui encantado pelo projeto de renovação política do Solidariedade. Eu era do PMDB, né? Só tinha 15 e o outro lá, o Verde Vermelho. E aí eu gostei daquela ideia dos jovens líderes e tal, da renovação política. Fui para o Solidariedade,
2 anos depois tive 106 mil votos para governador no estado, nessa pegada de renovação de política, de trazer quadros novos, quadros técnicos para a política. E aí 2 anos depois teve a eleição agora, quando a minha candidatura foi retirada para colocar do Fábio Dantas, com todo o respeito a Fábio, essa linha já começou a mudar, né? Esse direcionamento já começou a mudar. E Kelps hoje envereda no outro projeto. É bom, é melhor, é ruim, é certo? Não estou dizendo que é pior nem que é melhor. Mas aquela pegada que a gente tinha da renovação política, da formação de novas lideranças, de quadros novos na política, de quadros técnicos, ela vai mudando e vai seguindo outro rumo.